Pessoas com cara de rica. Quantas horas dormem? Onde vivem? Do que se alimentam? Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal da The One. Eu sou a Stephanie, uma das criadoras da marca, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre pessoas que têm cara de rica. Então sabe aquelas pessoas que você bate o olho e fala, nossa, essa pessoa é milionária, essa pessoa tem dinheiro. O que ela faz de diferente? O que ela tem que as outras pessoas não têm que traz esse diferencial para elas? Então vamos analisar juntas alguns detalhes e a gente vai tentar modelar, se esse é seu objetivo, parecer rica, a gente vai modelar algumas coisas que você pode mudar no seu dia a dia para você alcançar seu objetivo. Eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou fazer um apanhado geral da pessoa, em todos os sentidos, e na segunda parte eu vou puxar um pouco o detalhamento para a parte das vestimentas e dos sapatos. Então vamos lá. Primeira coisa é a pele. Então geralmente essas pessoas têm a pele com uma aparência, mesmo que seja maquiagem, tá? Mas tem sempre uma aparência de bem cuidada. Então imagina aquela pessoa que tem dinheiro, que tem tempo de fazer aquele skincare, ou de comprar bons produtos, ou até mesmo de fazer tratamentos, né? Aquela pele hidratada, aquela pele bem tratada, tem olheiras. Pensa naquela maquiagem mais sutil, não naquela coisa pá, sabe? Aquela coisa que tá na cara que você tá maquiada. Mas aquela coisa mais sutil, aquele blush, né? Aquela pessoa que é bronzeada, toma sol, que tem tempo livre. Então essa é a primeira característica. A segunda característica, cabelos. Cabelos sempre limpos. Não tem essa de não lavar o cabelo, vai lavar esse cabelo. O cabelo tem que estar sempre limpo. E também alinhado. Nada de usar aquele cabelo cheio de frizz, todo bagunçado. Então sempre tomar cuidado, atenção aos detalhes. Então cabelos sempre alinhados. E bem cuidados também. Ele pode estar até alinhado, mas está com a ponta seca. E aí precisa de uns cuidados. Presta atenção nisso. Outra coisa são unhas bem cuidadas. Além disso, as unhas estarem bem cuidadas, mesmo que não estejam sempre pintadas, mas que estejam bem cuidadas. Não usar aquela unhona, tá? Então geralmente elas não usam aquela coisa, algumas, né? Não usam aquela coisa muito cheguei, sabe? Aquela unhona muito cheguei. Então usa uma coisa mais sutil. Outro ponto é o corpo bem cuidado também, tá? Então geralmente essas pessoas têm tempo livre, também têm dinheiro para fazer tratamentos estéticos. Então tem aquele corpo bem cuidado, um corpo exercitado ou aquela aparência de saudável, né? Outro ponto também desse apanhado geral é uma boa postura. Então, além de você saber se comportar nos lugares de acordo com o local que você está, então você tá num lugar que precisa de mais esse tipo de comportamento, você saber esses códigos de comportamento. E, além disso, você saber o dress code das ocasiões. Então, mesmo que não seja algo obrigatório por escrito ou alguma coisa que alguém te falou pra você fazer, uma coisa que você já sabe. Tais ocasiões você tem que vestir, por exemplo, roupas compridas. Tais ocasiões você não pode usar decote, tá? Então, ter uma boa postura no geral, até porque isso não é uma questão só de aparência, mas é uma questão de comportamento também. Outros itens como acessórios, tá? Aí tem duas vertentes. Tem uma vertente que acredita que usar acessórios é algo que traz um diferencial, é o que eu acredito, que mostra que você teve aquele tempo pra você se preocupar com você mesmo, pra você trazer aquele detalhe, né? A riqueza é você se preocupar com detalhes, né? Então, desde a pele, desde o cabelo, tudo é preocupação com detalhes. E isso é o que vai fazer diferença no final das contas. Se você deixar cada detalhe pra lá, então no final você vai ter um resultado todo errado. Então, no final das contas, é a questão dos detalhes. Então, eu acredito que os acessórios sutis, né? Mas aquele acessório que você vê que a pessoa escolheu com cuidado, né? Além disso, nessa questão dos acessórios, tem até alguns itens que mostram um diferencial. Assim como as regras de etiqueta surgiram para diferenciar classes sociais, então a nobreza começou a colocar regras que o resto das outras classes não sabia, para você saber, na hora que você tá comendo com alguém, que essa pessoa não é da sua classe. Então, são algumas coisas meio que escondidas, assim, que só esse pessoal sabe, para diferenciar quem não sabe. Então, a mesma coisa nos acessórios. Tem uma história das abotoaduras, por exemplo, que elas ficaram muito famosas na época da Revolução Industrial. Então, o livro O Conde de Monte Cristo se popularizou e teve uma frase no livro que o autor falava que um senhor, o personagem lá, utilizava um enorme diamante brilhante em sua camisa e uma fita vermelha que dependia sobre o buraco do seu botão. E aí os alfaiates ficaram loucos e começaram a produzir as abotoaduras. E isso começou a diferenciar os clientes deles com esse detalhe da abotoadura. Como no começo era algo muito difícil de fazer e demorado também, então era algo mais caro, então também diferenciava. Depois começou a ter escala, muita gente começou a ter acesso porque barateou o custo. Mas hoje em dia, com o passar dos tempos, né, começou a ter outros significados. Então
pode ser o significado daquele cuidado pessoal ou até mesmo de algum gosto pessoal que você tenha. Então, por exemplo, tem homens que gostam de corrida de cavalos e eles utilizam uma ferradura aqui na abotoadura, nessa parte da camisa. Aí, por exemplo, você é bailarina, né? Você foi bailarina por um tempo e aí você quer usar um símbolo aqui pra mostrar esse seu gosto pessoal de uma forma sutil. E esse é um jeito de diferenciar. Claro que é mais comum pra homens, mas também pra mulheres pode ter. E é uma coisa, um detalhe que vai mostrar uma diferença já social, claramente, né? Vamos pra parte das vestimentas. Já chegamos na segunda parte. Aqui eu vou falar que tem uma tendência que tá muito prevista pra em 2023 bombar, que é a do old money, que seria uma riqueza com sutileza. Então é você mostrar riqueza nos detalhes, mas não esbanjar logotipos de marcas. Então, por exemplo, você não vai andar com um negócio que é escrito que é de tal marca. Isso pra elas é brega. Então, é uma tendência, eu acho, que vem na mesma linha da clean girl, né? Aquela coisa mais simples, mais minimalista, sabe? Que não precisa ficar esbanjando muito. Inclusive, essa tendência old money, ela é inspirada nas famílias mais antigas, né, nobres, que tinham um estilo mais sutil e elegante. Então, era algo como blazers bem estruturados, por exemplo. Aqui a gente já tá entrando na parte das roupas, então todas as características que eu falar você pode considerar, tá bom? Então, blazers mais estruturados, com tecidos mais encorpados, roupas bem ajustadas, porque você imagina que é aquela pessoa que tem dinheiro de sobra pra mandar na costureira, fazer tudo sob medida, aquela roupa foi feita perfeitamente, medida centímetro por centímetro pra ela. Então, com esses detalhes, tá? Uma roupa com as medidas corretas, bem estruturada, então com aviamentos bons, com tecidos bons e com costuras boas também. Então, um acabamento perfeito. Inclusive, um item que está em alta e que veio dessa tendência do old money, muito pouca gente sabe, é o tweed. Não sei se vocês sabem, mas bombou no inverno de 2022 e provavelmente vai bombar de novo em 2023. É aquele tecido que parece que tem pelinhos aparentes assim, mas não tanto. Eu vou deixar uma foto aqui do tweed, vocês vão saber o que é. Mas ele tá em alta, uma previsão para 2023 também, e ele veio dessa tendência do old money de famílias mais nobres. Outra característica muito legal é utilizar mix de texturas. Então isso também vai trazer aquela sensação de que a pessoa se preocupou na escolha do look. Então, por exemplo, você misturar um tricô com um blazer mais liso e bem estruturado, tá? Então isso vai fazer diferença. Eu vou deixar exemplos aqui pra vocês também. E recortes, se você for preferir recortes, prefira aqueles mais altos ou até mesmo recortes quadrados. Acaba trazendo uma coisa de mais fechado, de algo mais conservador e mais centrado, sabe? É a mesma coisa que você utilizar o cabelo no meio ao invés de utilizar o cabelo de lado. Cada um passa uma imagem diferente. Então é a mesma coisa dos recortes retos em roupas e recortes altos também. Por exemplo, a gola alta. A gola alta é outro exemplo de você olhar uma pessoa com gola alta ainda de tricô. Aí você fala, essa pessoa é rica, né? São alguns itens, assim, que vão fazendo diferença. O próximo item que eu vou falar já é das cores, tá? As cores, então, geralmente, tons neutros, como preto, branco, bege, né? Aquele bege tem muita cara de rica também. E puxar pros tons terrosos. Então, aquele marrom, aquele tom telha, assim, traz bastante essa ideia. Nos sapatos, é interessante você focar em alta qualidade. Até porque é muito visível quando o sapato tem alta qualidade e quando ele não tem. Então, se você for preferir optar, prefira poucos de alta qualidade do que um monte de baixa qualidade. Porque vai estar na cara que o sapato não tem muita qualidade. Então, isso já vai trazer o seu look um pouquinho mais pra baixo. Então, prefira poucos, nem que você tenha um ou dois, mas que sejam bons. E também optar por aqueles estilos como mocassim, mule, são estilos menos óbvios que talvez a gente precise virar a chave pra começar a usar, né? Eu mesma não usava e esse ano eu comecei a usar porque eu comecei a me acostumar, eu não achava legal assim pra mim, né? Mas aí eu comecei a me acostumar. Então são esses estilos assim, tá? Eu usar mais escarpã, usar mule, mocassim, Oxford, tá bom? A penúltima observação é de tecidos mais naturais. Então, aqueles tecidos mais leves e mais confortáveis, tá? Geralmente. Por exemplo, o linho é uma ótima opção. Você olhar um conjunto de linho, um blazer de linho, ele traz aquela ideia de uma peça um pouco mais cara. Não sei porquê, mas é um tecido que remete a isso, né? Se você for ver aí, eu vou deixar umas imagens, você vai ver que traz uma ideia de algo caro, né? Além do que isso é pro verão, claro, né? Uma ideia pro verão, mas pro inverno, aqueles blazers bem estruturados e com aquele tecido bem pesado, fica bem legal. E a última observação que eu vou fazer é que é sobre os acessórios. Os acessórios não precisam ser necessariamente dourados, muita gente tem essa ideia errada. É claro que o dourado, ele traz aquela ideia, naturalmente é algo que você não precisa fazer tanto esforço pra ele parecer que é algo mais caro, que é algo mais chique. Porém, tem muitos acessórios pratas que
também, talvez pela modelagem deles, remeta a algo mais caro. Então depende muito da escolha da modelagem também. Não precisa, às vezes você tem um tom de pele, naquele teste de coloração a gente descobre se o prata combina mais com a gente, valoriza mais a gente, ou o dourado. Então às vezes a sua cor seja prata, e tá tudo bem, tá? Basta você escolher a modelagem correta dos acessórios também, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ajude vocês, eu espero que vocês se inspirem, e uma dica muito legal é você ir no Pinterest e procurando pessoas que trazem a ideia que você quer passar. E aí você vai, salva tudo numa pastinha, e aí você vai vendo o que tem em comum entre essas pessoas, como é o cabelo delas, como que é a maquiagem que elas utilizam, uma maquiagem forte, uma maquiagem fraca, qual é o tipo de recorte, geralmente, qual é o tipo de blusa, elas usam muita camisa? Não usa muito vestido? Então você vai modelando aos poucos e vai adicionando no seu guarda-roupa. Não precisa ser tudo de uma vez, até porque nada na vida é de uma vez, tudo é aos poucos. E tá tudo bem. Então você vai, adiciona uma coisa, depois adiciona outra, e aos poucos você vai mexendo o seu guarda-roupa pra onde você quer ir. Até porque é legal você ir fazendo de uma forma gradual e não de uma forma abrupta, porque às vezes é algo que você depois vai descobrir que nem era o estilo que você queria passar. Às vezes seu estilo é outro e você vai descobrindo aos poucos, conforme você vai alterando o seu guarda-roupa. Beleza? Então é isso, eu espero que você comece a fazer essa mudança no seu guarda-roupa e se sinta melhor com você mesma. Se inscreva aqui no canal para você receber os nossos próximos conteúdos. Curte aqui se esse vídeo te ajudou. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre por lá, postando muitas dicas e muitas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.